gente. A ansiedade é algo que parece que quando acontece na criança é menos importante, né? E passa despercebido muitas vezes, porque a ansiedade é um excesso de energia. Para quem não me conhece também, meu nome é Maurilene, tá? Eu sou médica, psiquiatra, formei na Universidade Federal do Maranhão. Hoje eu moro no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, e sou preceptora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bem-vindo. A ansiedade, globalmente, é um sentimento normal, né? Então, assim, quando alguém fala assim, eu tenho ansiedade, todo mundo tem. A ansiedade, ela é necessária e ela é boa até. Ela vem para nos preparar para o futuro. É muito comum confundir ansiedade com medo. São dois sentimentos diferentes, né? Se ele não estiver podendo me ouvir, diz, tá bom? Ou se quiser comentar alguma coisa. O medo é exatamente a sensação desagradável e paralisante, por exemplo, de uma crise de pânico, né? Bom, mas pânico não é ansiedade? Não, pânico é medo? Fica confuso. Então, o que a ansiedade faz? A ansiedade dá a ideia. Você vai morrer agora. Porque a ansiedade antecipou o futuro. E o sentimento paralisante é o sentimento do medo, tá? Por isso que quando a gente está diante de um transtorno de pânico, a gente está diante de um transtorno de ansiedade. Às vezes, a crise de pânico vem por um transtorno fóbico, que é o transtorno relacionado ao medo. Às vezes, a pessoa se constitui com muitas fobias, isso vai começar desde a infância. Então, a criança com muitos medos, ela pode crescer um adulto muito fóbico. Ou o ambiente dela tem muito esse clima do medo, do perigoso, antecipando o futuro. Aí mistura ansiedade e medo, eles se misturam, né? Então, uma fobia, por exemplo, nossa, quando eu vejo barata, eu penso, é um monstro, né? Vai me picar, vai me fazer mal, vai me matar, sei lá, uma aranha, vai doer. A dor pode ser uma sinalização, nossa, eu vou sentir dor, e começa uma crise ansiosa, que quando ela vem com a sensação de iminência de morte, eu vou morrer agora, é uma crise de pânico, ou ela pode ser uma crise ansiosa. No geral, a ansiedade ela é boa, por quê? Porque ela me faz pensar junto com o medo. Permitir aqui, Wesley. Bem-vindo, Wesley, à nossa reunião. A ansiedade me faz pensar no que vai acontecer depois para eu me preparar. Então, eu vou passar uma situação difícil, eu vou me precaver, e muitas vezes ela faz a gente estudar, a gente levanta, estuda, às vezes é porque gosta, mas com a rotina, com aquele empenho dia a dia também, é porque você sabe que no futuro você vai precisar daquele conteúdo, né? Então, bom, no futuro eu vou precisar trabalhar, então eu tenho que levantar todo dia de manhã. A ansiedade faz a gente levantar todo dia de manhã. Diante de uma expectativa boa, por exemplo, vai ter um aniversário, vai ter uma viagem, eu tenho que arrumar a mala, eu tenho que preparar as coisas, eu tenho que ver que roupa eu vou usar. Então, são coisas que estão no futuro, que a ansiedade leva a gente a antecipar elas para se preparar. E isso não é necessariamente ruim. Muitas vezes, isso não permite o descanso. Por quê? Nossa, porque todo tempo, o futuro está vindo, todo tempo. Então, é o excesso da ansiedade, como diz lá no Divertidamente, é o controle absoluto da ansiedade, que vai trazer realmente algum desfecho mais negativo. Mas vamos lá, a gente está falando vamos começar na infância para chegar na adolescência, né? Quando é que a ansiedade começa, não só na criança que sofre de ansiedade, mas em todas as pessoas? Quando que será que a ansiedade começa? A ansiedade começa no bebê, porque o bebê está experimentando todas as sensações. O normal é que o bebê comece a sentir ansiedade quando ele percebe que a mãe sai de perto e quando ele entende que ele e a mãe não são ligados, né? Isso é o normal. Mas há bebês que podem sentir ansiedade antes. Quando? Situações de sofrimento no bebê antes dessa etapa da preparação para a separação. O bebezinho, ele é muito dependente de que o adulto interprete o que ele sente. Então,
chorou, tá com fome, quer aconchego, né? Vem, você quer brincar? Então o adulto vai dando voz ao bebê. Há casos em que o adulto não faz uma boa interpretação do que o bebê está sentindo, não conecta. Então, quando não há conexão, o bebê pode ficar ali sozinho, numa situação de desamparo, e experimentar sensações desagradáveis, né, como ansiedade, medo, tristeza em fases precoces. Esse bebê, com certeza, ele vai crescer mais ansioso, porque ele experimentou o desamparo. Então, por exemplo, crianças que foram adotadas, ainda que foi adotado com 2 meses, eu já acompanhei uma criança assim, foi adotado aos 2 meses, recebeu muito amor, muito afeto, mas ele tinha marcas de rejeição, de desamparo, de ansiedade enormes, enormes, porque quando ele foi adotado, ele estava em situação de completo abandono, completa negligência, né? E que deve ter começado, em parte, desde o ventre materno. Então, essas sensações, por exemplo, eu falei de ventre materno. A mãe muito ansiosa, o bebê vai acompanhar a descarga de adrenalina, aquele coração mais acelerado, o que produziu ansiedade na mãe, por exemplo, um casal conflituoso. Aí a voz do pai, quando a voz do pai, a mãe já sente ansiedade. Então, o bebê, quando nasce, quando a voz do pai aparece, ele vai sentir também, porque ele vai lembrar da descarga de adrenalina e do coraçãozinho lá da mãe, né, batendo acelerado, ou situações diversas que podem acontecer que não são as normais, que não são normais, tá? E pode acontecer em fases bem precoces no bebê. Mas o normal é que ele nasça bem, bonitinho, fofinho, o príncipe da casa, ou a princesa. No máximo, se for uma criança que sente dor, se for um bebezinho que sente dor, a dor pode provocar um pouco, né, desse sofrimento durante o episódio, mas a princípio, no bebê, dor é dor. No adulto, dor já confunde com medo, que já confunde com ansiedade. No bebê, dor é dor. E dificilmente o bebê vai antecipar um episódio doloroso. Ele só vai sofrer na hora que dói, né? A não ser que seja muito repetido. Aí ele começa a antecipar um pouco e aí a reação que antecipa a dor é ansiosa. Eu compliquei, gente? Deu para entender? Ok. Quem quiser dar um feedback é livre, tá? Deu para entender, mas fica meio que confuso, né? Falei muita coisa, né? Eu falei das coisas que acontecem que podem gerar ansiedade num bebê que não são normais, tá? Que não são normais e que o bebê pode sim sentir ansiedade. Mas vocês viram que é uma ansiedade assim, por exemplo, aprendida, ou por uma situação de total negligência, abandono e de não interpretar o que ele sente, porque na hora que ele chora, por exemplo, ele quer o acalento, ou ele está querendo mamar, ele precisa que aquela necessidade seja interpretada e atendida. Quando não é, ele fica numa situação de desamparo, né? De confusão, de mal-estar geral, que ali pode disparar uma reação ansiosa misturado com a sensação de tristeza e abandono. E isso acontece desde muito bebezinho. Episódios dolorosos repetidos, ou então a ansiedade materna também no bebê muito precoce. Esse é o que não é normal. E o que é normal? O que é normal, plenamente normal, é que o bebê, lá para os 7 meses, cada vez mais cedo, né? As crianças hoje, mais desenvolvidas, lá para o 7, o convencional é 9, mas é antes de 9. Meu filho foi bem antes de 9. Que o bebê compreenda que a mãe sai de perto. Quando o bebê compreende, a mãe sai de perto e, peraí, eu não estou ligado nela? O bebê tem um pensamento. E se a minha mãe não voltar? E se a minha mãe sumir? De fato, ele antecipa o futuro. E isso tem nome, é ansiedade de separação, ou angústia de separação do bebê. É quando ele não quer deixar a mãe sair de perto de jeito nenhum, porque ele tem esse primeiro medo, que nesse momento da vida é normal. É uma coisa que eu sempre digo, eu não fiz assim. Quando eu comecei a trabalhar, meu filho tinha
45 dias. Era só de manhã, eu ia para a enfermaria, mas aquilo me doía tanto, e principalmente porque ele era um pouco abaixo do peso. Aquilo me causava tanta dor que eu saía escondido. Eu sabendo, nessa época eu fazia residência em psiquiatria, mas eu não dava conta, porque quando eu ia sair, a minha vontade era chorar, chorar, chorar. Então eu saía escondido e não dava conta, não me despedia. Com 6 meses ou 7, ele começou a sentir bastante ansiedade de separação. Bem-vinda, Arlene. Ele começou a sentir bastante ansiedade de separação, e aí eu entendi, nossa, eu tenho que avisar. E aí eu comecei a avisar, olha, eu vou sair, mas eu volto, mesmo que ele ainda seja não verbal, ele não aprendeu a falar, mas eles entendem, eles veem a expressão do rosto, eles entendem a nossa segurança, e eu comecei a me preparar para fazer esse despedir dele, né? E ele melhorou nessa época, mas é isso mesmo. Começa a angústia de separação, mais ou menos nessa idade, tá? E ela vai sendo elaborada ali até os 3 aninhos, seria normal, tá certo? O Winnicott fez um estudo com muitos bebês, muitas crianças, quanto a reações ansiosas na angústia de separação materna. Que a perda materna, a antecipação de que a mãe pode sumir, que a criança ainda não entende a morte nessa época, mas ela antecipa que a mãe pode sumir por algum motivo, ele ficava testando crianças quando a mãe saía e a mãe voltava, e ele ficava com as crianças nesse meio tempo, né? Então, ele percebeu 3 grupos de crianças. Aquelas que choravam muito quando a mãe saía, então elas experimentam uma sensação de ansiedade ali, antecipando o futuro, e que ficavam bem depois que a mãe saía. Ou seja, elas sentiam segurança, elas se sentiam seguras. A mãe saiu, às vezes eu gosto de brincar, a criança fica até melhor, fica pior quando a mãe volta. E a mãe voltava. Quando a mãe voltava, a criança, mamãe! Então, essa é a reação normal. Essas crianças tinham menos transtornos mentais ao longo da vida, né? E havia outros 2 grupos. As crianças que, quando a mãe se afastava, elas tinham uma reação também ansiosa de choro, mas não parava, né? Não parava. Medo, insegurança, não relacionava bem, ficava muito mal porque a mãe saiu, né? E quando a mãe voltava, a criança ainda estava tristinha ali, magoada porque a mãe saiu. Essa criança tinha mais riscos de transtornos mentais nas idades avançadas, tá? E também um terceiro grupo, que é o da criança que fica violenta, fica quebrando tudo, ela tem uma reação violenta, de raiva, né? Então, aquela criança que, quando a mãe, por exemplo, deixa na escola quebra tudo, na escola fica irritado, aonde vai, fica mais irritado, e às vezes, quando a mãe volta, ele não conecta com a mãe ainda, ele não fixa olhar, ele fica inquieto, agitado, ele demora para fazer a conexão novamente, não tem aquela alegria da chegada. Também era uma criança com mais risco de transtorno de desenvolvimento, de transtornos mentais, em fases mais avançadas. Certo? Alguém quer comentar até aqui? Quer fazer uma pergunta? Tá bom. Pode falar. Eu assim, nesses exemplos, você falando de quando a gente sai para trabalhar, o meu filho passou por essa etapa, assim, eu acho que é por isso que hoje, ele ainda hoje tem um medo de acontecer alguma coisa comigo, Uhum. porque eu comecei a trabalhar, ele tinha 6 meses, e às vezes, quando ele completou 2 anos, aí eu comecei, tipo, eu tinha que viajar, acontecia de eu passar 3 dias fora, né? Uhum. E ele ficava com a tia dele. Aí então ele tinha essa sensação, né? E quando eu ia trabalhar também, ele ficava chorando, ficava naquele desespero. Eu acho que é por isso que ele tem essa sensação de acontecer alguma coisa comigo.
Você percebeu, Ordilene, que o problema não é quando a mãe sai. Qualquer reação quando a mãe sai de muito choro é normal. O problema é como a criança reage quando a mãe está fora, né? Se ela permanece com medo ou com agressividade, Mas ele chorava e dizia que tinha medo, eu não vim. ele continuava, né? E quando a mãe volta, ele não está tão alegre, tão Não, animado. mas ele não era agressivo de jeito nenhum. Ele só não queria ficar longe de mim. Sim, teve dificuldade, né, na Eu não separação. sei se porque também não tinha a ajuda do pai, aí se sentia totalmente só, né? É, sim. Quando você voltava, como era a reação dele? A alegria de quando eu chegava, eu me abraçava, e às vezes ele dizia que tinha medo de eu não voltar. Uhum, sim. Legal que ele dizia com clareza, né? Isso é muito bom. Bom, mas o que eu estou destacando é que o choro e a alegria depois é normal. Até aí a criança pode elaborar, tá? É o normal de uma ansiedade de separação. Mais para frente, quando a criança tem a consciência da morte, aí o bicho pode pegar de novo, porque a criança entende o para sempre, tá? Isso deve acontecer em torno dos 5 anos, 6 anos. A criança entende o para sempre, a possibilidade da morte, de desastres, de acidentes, que mágica não existe, dependendo da idade e também da inteligência da criança para pegar as coisas rápido, ela vai entender com mais ou com menos profundidade a possibilidade da morte. Aí já seria nessa fase. Tem muita criança que às vezes eu atendo o adolescente, aí eu começo a atender o adolescente e é falar, ah, teve que tratar de ansiedade com 5 anos. Lá no passado fez um tratamentozinho para ansiedade e passou, né? Às vezes tem isso na história, porque é a idade que descobre a morte lá com 5, 6 anos. Então a ansiedade volta, tá? Até aí também é normal. Quando eu digo que é normal, o que eu quero dizer? Que não vai determinar um transtorno de ansiedade na infância ou na fase adulta, mas que precisa ser bem elaborado, entendeu? Precisa ser bem resolvido, conversado, porque depende muito da criança. Então, não é toda criança que vai, nossa, minha mãe pode morrer e ter essa consciência de forma profunda e desesperar, né? Tem criança que vai encarar de outra forma. A gente não sabe como é a cabeça daquela criança. Então, é como ela encara, como ela vê a morte, como ela compreende. Eu lembro que meu filho começou muito cedo, acho que até coloquei isso no Instagram. Meu filho tinha 2 anos e 4 meses quando a pandemia começou, e eu tinha uma funcionária que sempre dizia, morreu não sei quem, morreu. Lá em casa a gente não assistia noticiário, mas ela sempre chegava com notícias de morte pelo Covid e tal. Meu filho via também, eu ali, porque eu continuei trabalhando, e eu ficava mais ansiosa, e tira a roupa, não sei o quê, e lava a mão, e passa álcool. Era aquele negócio lá da pandemia. E ele começou tudo que era plantinha, dizer assim, morreu a plantinha, meu cacto, eu com dificuldade de meus cactos, minhas suculentas de aguar, morreu. E ele, cadê que morreu? Outro dia entrou uma borboleta na casa, aí entrou uma borboleta e meu gatinho pegou eu, a borboleta morreu. E ele, morreu, cadê a borboleta? Então ele foi olhar, ele ia olhar, né? Até que ele olhou para mim e disse, mamãe, mas o que é a morte? Aí eu, na hora, não expliquei. Eu achava ele muito novo. Ele falava muito bem, eu achava muito novo. Mas depois eu chamei ele para conversar. E daí eu lembro que nessa conversa, gente, eu fui pensando que falar de morar no céu, ele ia achar, não, é legal morar no céu, né? Não, um dia a gente vai morar no céu com o papai do céu. Nossa, não adiantou falar de morar no céu, amenizar a coisa, tentar amenizar. Ele fica, o quê? Morar em outra casa? Não, vocês vão morar no céu e eu não? Não, tem que morar todo mundo junto e tem que ser nessa mesma casa aqui. Pronto, então ele chorou bastante. Hoje ele já elabora melhor essa questão. Claro, de vez em quando ele ainda chora, né? Para ele foi mais sofrido. Para minha filha, até agora está mais tranquilo, né? Ela não tem o sofrimento que ele tem quando fala nisso. Alguém deseja falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Tá certo. Então, depende de como é elaborado. Mas, se a ansiedade da criança é demonstrada, é falada,
é dito, tenho medo que você não volte, estou sofrendo, estou com medo, né, da morte. Se a criança verbaliza, isso é bom, tá? Porque os pais podem identificar e ele já fazer uma terapia, já comprar livros, né? Comprar livros sobre aquele assunto, falar de forma lúdica, tranquilizar, abraçar a criança. Nem toda criança vai verbalizar. Tem criança que vai simplesmente desorganizar o comportamento, ou se agitar, tá? Ou ficar com algumas estereotipias, repetição de comportamento, repetição de fala, tá? Ou então muita agitação, correndo, danado, menino danado, e às vezes essa criança está ansiosa, não dorme bem, vai dormir tarde, né? Dorme um sono inquieto, e muitas vezes são questões relacionadas à ansiedade. Então, é o momento de fazer um tratamento, tá? Nem que seja mesmo, normalmente é primeiro uma psicoterapia, uma avaliação psicológica, ou ver o que, se for pelo SUS, o que, que o SUS oferece, mas também tem essa opção de comprar livros, cantar musiquinhas, de identificar. Uma coisa que eu sempre faço com meu filho, eu ensino também, é que ele identifique o que você está sentindo é ansiedade, né? Meu filho é ansioso, de fato. Aí ele viu um filme que a personagem morreu, ficou doente, morreu de loteria. Eu não estava em casa, porque eu controlo um pouco o que ele assiste. Ele vivencia muito o que ele assiste. E aí ele colocou na cabeça e agora ele está com um quadro viral, uma virose. Aí pronto, ele fez um choro essa semana. Eu vou morrer porque estou doente, que nem a pessoa do filme. Aí pronto, eu conversei. É ansiedade, você está só com a virose e tal. Aí ele ficou, me leva no hospital para ver se é uma virose mesmo. Eu disse, não, meu filho, é um quadro. Todo mundo teve, ainda bem que ele foi o último. Todo mundo teve. Aí ele acalmou, né? Mas foi importante porque ele falou. Ele podia só ter pensado. Quantas crianças apenas pensam, né? Hoje, eu conversei com um adulto já de 20 anos ontem, e quando a mãe dele faleceu, e ele disse que na hora ele fez um link de uma conversa que ele tinha tido, e ele achou que a mãe tinha morrido por conta da conversa, e ele se sentiu culpado desde a infância até ontem. Até ontem a gente conseguir falar sobre o assunto e ele entender que não fazia sentido nenhum ele ter culpa na morte. Mas olha o peso que ele carregou a vida no desenvolvimento. Então, estimular a fala das crianças é muito importante. E isso vem de desde pequenininho valorizar as falas, de não ficar dizendo cala a boca menino, né? De valorizar cada coisa que a criança diz é importante, de querer ouvir, de fazer isso querer ouvir. E às vezes mesmo dizer assim, meu filho, eu não posso te ouvir agora. Por exemplo, tô ocupado, menino, né? Eu estou ocupada, não posso te ouvir agora, mas eu te escuto daqui a pouco, né? Claro que às vezes a criança vai esquecer, ela mais ali naquela atividade, mas ela entendeu que você valorizou, que a forma que você falou foi respeitosa e que valoriza a fala dela. Muitas crianças que não são, por exemplo, a criança é falante, né? A criança é falante, mas ela não é valorizada, ela é bloqueada naquela fala. Na adolescência é mais difícil falar, porque os humores estão muito alterados. Então, a criança que não foi estimulada à fala, na adolescência, é aí que ela não vai falar mesmo. É um pouco mais difícil, né? Lembrando que depende do temperamento, se a criança vai ser mais ou menos falante, mais ou menos agitada, depende do temperamento. Eu vi um videozinho no YouTube que exemplificou muito bem o temperamento, eu adorei, mostrei para os meus meninos, eles ficaram repetindo, porque tem a reação automática de algumas crianças a depender do temperamento. O temperamento já nasce com a criança. É a marca de se aquela criança vai ser mais brava, mais irritada, ou mais tranquila. A criança já nasce, dá no bebezinho, já dá para perceber. Esse é o temperamento. Aí no vídeo, os pais, né, batiam um ovo na cabeça da criança, quebravam um ovo, estava aqui cozinhando com a criança e quebrava um ovo. E aí a criança fleumática, o temperamento é fleumático. Ele olha assim, tentando entender, fica pensando. Aquela criança que pensa mais introspectiva. O outro, bem-vinda, Carolina, era uma criança que quando batia lá o ovo, a criança chorava. Aí a pessoa no vidinho fala, essa criança é melancólica. No outro,
quando batia o ovo, a criança ria, levava na graça, levava na brincadeira. Meu menino era assim, o meu bebezinho, tudo ele levava, até hoje ele é. Antes, se ele não tiver com ansiedade, ele está brincando de tudo. Muito brincalhão. E ria por causa do ovo lá na cabeça. Aí, esse é o sanguíneo. E o outro bateu, levou. Na hora que o pai bota, a criança na mão. Esse seria o colérico. Existem outras formas de ver temperamento, essa é uma forma clássica. Mas o temperamento já nasce com a criança. É a forma que a criança, geneticamente determinada, ela vai reagir. Isso é diferente da personalidade. A personalidade é tudo que ela vai entendendo da vida e do mundo. Por exemplo, eu falei de morte ou de mãe sumir. Ela entendeu, nossa, a vida é muito perigosa, a morte é muito ruim. Esses pensamentos, eles vão gerando também conexões cerebrais e atos que vão mediar como ela vai agir. A personalidade é formada até os 18 anos, mas assim, o grosso da personalidade é formado na primeira e na segunda infância, que é até os 6 e até os 12 anos. O grosso da personalidade é formado aí. E aí que a criança pode ter a segurança, a sensação de seguridade, de amparo ou não. Então, uma criança que experimentou muito desamparo nessa fase já tem marcas profundas na personalidade, tá certo? Eu separei aqui alguns momentos que são importantes na formação da criança. Alguma pergunta até aqui? Vou prosseguir, tá? Então, no início da fase do bebezinho, aquela que eu falei, né, que ele precisa ser interpretado, é a fase do eu. A criança só entende ela no mundo, né? Ela e a mãe como a continuação dela. Então, não é porque a mãe é a mãe, é porque ela e a mãe são um só. Então, a criança é egocêntrica, ela só vê ela. E as perguntinhas que ela está construindo é quem eu sou no mundo. Então, o que é legal, né? O que é legal. Você é muito lindo, que bom que você chegou. Quando a criança chega, todo mundo olha. Aquilo é muito importante para o bebezinho, porque ele está. Será que eu sou importante? Por que eu estou nesse mundo? Como que eu saí lá do útero da minha mãe? Né? Essa é a primeira pergunta que ele se faz. Quem eu sou? Ele está entendendo quem ele é. Mas ele vai entendendo que ele é importante. Quando ele chora, é valorizado, né? Então, quando ele chora, ele é acalentado. Não precisa, sempre que o bebê chora, não é fome, não precisa dar comida correndo, mas o acalento, o conforto, sim, né? Nessa fase é necessário oferecer o conforto, uma musiquinha, uma mão que acalenta, né? Trazendo para ele que ele é importante, que a existência dele é importante. Dentro dessa fase, tem a outra perguntinha. O que é isso que eu sinto? A criança é muito corpórea, então ela sente uma dor na barriga, ela sente uma cólica, ela sente uma alteração. E o que é isso que eu sinto? Aí o adulto vem e diz, você é dor na barriga, você está com fome, você está... E a criança vai dando para ele o sentido de tudo que ele sente, o que é. Um segundo momento, aí a criança entende, a mãe é outra, isso já é um segundo momento. A mãe é outra, não é ligada a mim. Nossa, tem outro que não eu? Existe o pai, os irmãos, a babá, a avó, a tia. A criança vai entendendo o eu e o tu. O eu e o tu. Nesse momento da infância, objeto também é tu, igual a qualquer pessoa, né? Porque ele ainda não entendeu. Pessoa é viva, objeto não é, não tem. Então, o eu e o tu inclui objetos. E é um tu muito geral, né? Aí, quando a consciência do tu entra na vida, o como o outro me vê fica muito forte. Como é que o outro me vê? O que realmente importa? E será que eu sou aceito e amado do jeito que eu sou? Esse eu, tu e eu, embora sejam parte do desenvolvimento do bebê, ele vai se repetir várias vezes na vida da criança, do adolescente, do adulto, tá? Na primeira infância, tem até os 12 anos, até os 6 e até os 12 na segunda infância, para isso se fixar.
para formar o self. O self é aquela ideia de quem eu sou no mundo, tá? Quem eu sou no mundo, por que eu existo, como o outro me vê, autoestima, né? Como o outro me vê. Isso se forma até os 12, porém, tem uma janela larga de aprendizado até os 18. Então, qualquer coisa que aconteça entre os 12 e os 18 também pode marcar bastante. Já tem muito do self feito, mas também pode ter uma marca ali, tá? Que a gente acaba só determinando que só se fechou aos 18. Porém, se um self for negativo, eu não sou ninguém, eu não sou importante. Isso não é uma coisa imutável, tá? Mas isso vai formar um transtorno ansioso muito grave, tá bom? Ah, e aí eu vou explicar mais para frente a diferença do que eu estou tentando explicar. E se eu estiver correndo muito, vocês vão me dizer que eu estou correndo muito, tá bom? Nesse momento da descoberta do eu e do tu, os pais ocupam um lugar muito importante, ou a rede de apoio inicial materna, né? Se não for exatamente o pai e a mãe, quem está nesse lugar. Porém, a criança vai demandar do pai e da mãe, né? Que eles são os primeiros grandes outros. Eles são o outro, primeiro tu, mas eles são muito grandes. Porque o que eles fazem é muito importante para essa criança. Então, como eles me veem, eles me aceitam, né? Eles me aceitam como eu sou amado, eles estão formando ali nesses primeiros grandes outros. Então, não, eu sempre estou errado, eu sempre faço errado, eu não consigo nada, eu não posso nada. Então, a sensação de insegurança, ela é maior nessa criança, né? Ela nunca consegue, ela nunca pode. Então, assim, meu bebezinho, ele não vai conseguir, eu vou fazer por ele, né? E quando ele tenta, ele sempre erra, porque é normal, a criança vai tentar, vai ser atrapalhada, vai errar. Mas aí a forma de reagir, né? Quando a criança erra, quando a criança derrama, quando a criança, por que você derramou? Não, 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 né? Deixa que eu faço. Então, algumas coisas que às vezes o adulto não sente que está promovendo uma ideia negativa de si mesmo para a criança. Você não pode, você não consegue. Mesmo que às vezes o adulto fale, tipo, na tarefa da escola, não, você consegue. Mas no dia a dia, não houve isso, né? E às vezes nem na tarefa da escola há esse incentivo. Depois, os coleguinhas passam a ser importantes. Primeiro houve o pai e a mãe. Às vezes, a criança que recebe muito amor, muito afeto, autoestima boa, bacana ali, tem um lugar especial, ela chega diante dos coleguinhas, ela vai automaticamente querer que eles sejam igual aos pais. Assim é a nossa vida, né? É como se a gente passasse a vida procurando pessoas iguais às nossas primeiras relações. Então, às vezes, os coleguinhas não são assim, não vão aceitar com facilidade, né? Não vão ser carinhosos, por exemplo, e a criança estranha, ela tem que aprender a viver com os pares, com os semelhantes. Inclusive, tem uma fase que eu acho que meu filho está nela agora, que ele aprendeu a conviver bem com os colegas, já se acostumou, só que aí o jeito que ele trata os colegas, ele fala com a gente, né? Aí eu estava ontem com coisa, ele disse, mãe, como que ele chamou? Esse troço besta, você tá com esse troço besta falando, né? Que eu acho que é a forma que ele fala com os colegas. E ele traz. E aí a gente vai ensinando a diferença. Com o colega é assim, com o pai é assim. O normal é a criança não saber, né? Não é respeitoso falar assim, do jeito que você fala com seus colegas. O normal é a criança não saber. E a gente tem que ensinar mesmo. É normal que ela não saiba. Porque ela tá me desrespeitando, ele nem sabe o que é desrespeitar, né? Não sabe nada. Então, essa reação com os colegas, às vezes faz, por exemplo, eu já vi uma moça que ela achava que ela era feia, que os pais diziam que ela era linda, mas ela, só meus pais dizem. Quando eu cheguei na escola, meus colegas diziam que eu era feia. Então, esse contato com os colegas, às vezes, pode ser traumático, pode ser ruim, né? E eu até acho que não era todos os colegas, ela deve ter supervalorizado alguém. Mas, claro que tinham outras questões na história. E aqui estou vendo de uma forma simplista. Mas é espelhado nessas primeiras relações que
a criança e o adolescente vão desenvolver uma sensação de segurança, tá? Então, a gente falou, eu vou fazer um pequeno resumo do que nós falamos até aqui. Da ansiedade e angústia do bebê de separação normal, de qual a reação normal da criança pequena à ausência e presença da mãe, das pessoas com quem ela se sente segura. Nós falamos sobre o momento de encontro do eu, como a criança se vê no mundo, como ela se entende no mundo, e a formação do self, e das primeiras relações que marcam o eu e o tu. Nós falamos até aqui. Alguma pergunta, algum comentário do que veio até aqui? Alguém lembrou de alguma coisa? Ótimo, tá bom, eu vou prosseguir, tá? Eu queria falar um pouco de algumas situações da vivência de pais e filhos, tá? Como essa relação que eu disse, quando começa o eu-tu, os pais são muito grandes, então é muito importante essa relação, né? Eu fiz bastante postagem no Instagram marcando, olha, o culpado não é os pais, né? O culpado não são os pais, mas tem uma influência também. Então, influencia muita coisa, influencia o temperamento da criança, influencia a compreensão que ele tem da vida, influencia o momento que os pais estão vivendo, porque às vezes os pais estão vivendo um momento de tensão e ansiedade, um momento da vida, um momento inevitável, e não tem o que fazer, a vida não vai ser perfeita. E a forma também que os pais agem, tudo isso influencia, tá? Não é que é culpa, mas é influência. E é importante a gente compreender. Ah, e aí vem os pais que são super protetores, né? Os pais que realmente protegem muito, que têm muito medo, que colocam numa bolha, que o clima do medo tá ali. E aquele pai vai realmente estar em cima protegendo. Tem muito amor envolvido, mas tem muito medo. Isso vai gerar uma criança ansiosa inevitavelmente, né? Os pais estão muito presentes, eles estão muito próximos, e é mais difícil. O meu filho, esse que eu falo mais nele, aqui porque a aula é de ansiedade, ele foi primeiro, então ele tinha o olhar muito grande da gente, e como eu saía para trabalhar, voltava, aí veio aquela questão da culpa materna, eu não deixava ele chorar para nada, se ele chorava eu estava em cima, e, né, eu estava em cima, e ele foi abaixo do peso até o 5º mês, e isso me trazia realmente uma sensação de insegurança, tá? Então aquele momento onde eu estava passando, eu estava sem minha mãe perto, eu não sabia de jeito nenhum cuidar de uma criança. Eu não sabia cuidar de uma criança. Acho que Larissa quer entrar. Deixa eu dar uma olhada. Só um minutinho. Não, acho que ela ligou. Então, tudo isso influenciou também, tá? A despeito de ele realmente ter altas habilidades, ele ter compreendido com muita profundidade, muita sensibilidade, mas teve outras questões. Eu sei que teve. E eu sei que para minha filha, que tem outro temperamento, mas eu também fui uma mãe mais tranquila, estava no momento mais tranquilo da vida. E via de regra é assim. É muito difícil lidar com isso, por quê? Porque tem tantos perigos. Então, tem mães que são marcadas na história da vida delas por morte, né? A minha mãe, houve onde a gente morava um assassinato de uma criança. A gente morava em Fortaleza, era uma época mais violenta, num bairro que tinha uma violência, não era no bairro, mas era no bairro ao lado, e a criança foi andar de bicicleta, e eu lembro que depois disso, ela nunca mais deixou a gente andar de bicicleta, porque essa criança, o ladrão roubou a bicicleta e assassinou a criança, uma história triste, assim. E aquilo acaba marcando a vida daquela mãe, e às vezes podem não ser histórias tão sérias, mas, por exemplo, abuso sexual, histórias de abuso. Então, é comum, ainda é comum, infelizmente, era comum na vida das mães, e acontece ou de ver alguém, ou de ter visto alguém, ou de ter vivido, e aí, ó, nossa, não vou deixar sair para a rua, vou proteger, vou deixar aqui, deixa perto de mim, toda hora eu tô perto. Tem mãe que fica tão insegura que não consegue de fato trabalhar, que não consegue. Aí ela sai do trabalho, cuida exclusivamente da criança e, e é super protetor.
Isso é uma das coisas que vai causar, de fato, ansiedade. E, como eu disse, não é por disfuncionalidade também. É porque ama muito, é porque quer proteger, e muitas vezes isso acontece, tá? Pais que, por si só, são muito ansiosos, podem até não ser superprotetores, né? Geram autoconfiança, permite a criança ir, vir, mas são ansiosos. Então, ansiedade para trabalhar, ansiedade de medo, ansiedade de perder, ansiedade, né? Esse ritmo acelerado e essa ansiedade, a criança capta tudo. Então, a criança vai captar os sofrimentos. O que será? O que é importante para minha mãe vai passar a ser importante para mim. O que é importante para o meu pai vai passar a ser importante para mim, num primeiro momento. Porque a criança tem a consciência de que ela é outra, mas a parte psique está misturada. Né? O entendimento da vida está misturado. O que faz sentido para a criança está misturado. Porque os pais me dizem quem eu sou. Nesse momento da vida, eu sou o que meus pais dizem que eu sou. Né? Às vezes a criança vem com uma, mas é até interessante, né? Por exemplo, o meu filho, quando eu falo, não, você é assim, e no começo ele reluta, eu não sou, depois ele acredita que ele é aquilo, né? Eu até ontem, ele me pedia muito um carimbo, porque ele me via com carimbo, fazendo receita e tal, eu quero um carimbo, mamãe. Aí eu fiz para ele e para a Letícia, foi uma festa esse carimbo, e aí eu coloquei o nome deles, aí coloquei no dele eu botei abençoador, no dela eu botei ajudadora. E a reação dela foi muito interessante, porque ela saiu dizendo, eu sou ajudadora, eu sou ajudadora. Aí, peraí, deixa eu ajudar aqui, ó. Eu vou botar isso aqui. E ela saiu vivenciando aquilo, né? E eu disse que ela era. Então, indiretamente, quando os pais não confiam nos filhos, ou quando os pais têm muito medo, ou quando eles estão dizendo também o que a criança é, né? Se ela consegue, se ela não consegue, se ela é capaz, se ela não é capaz. Quando dá tarefas ou quando não dá tarefas, quando ela não tem função. Tá? Crianças sem tarefas, elas vão ter pouca autoconfiança, então elas vão ter mais ansiedade também, tá? Mais para frente, eu quero diferenciar que a ansiedade que vem da descoberta da morte, da descoberta dos acidentes, aquela coisa, é a ansiedade generalizada, aquele chamado do TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele vem como uma aceleração, eu vou trabalhar, não posso descansar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E a consciência também que os entes queridos podem morrer, que vai gerar esse medo antecipatório. A ansiedade que vem da geração do meu self, da autoestima, da autoconfiança, ela faz parte da personalidade, porque eu registrei na minha personalidade que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Ou eu registrei na minha personalidade que eu não sou amado. E isso vai gerar uma ansiedade intensa, que não é igual, não é a mesma da ansiedade generalizada. Inclusive, a ansiedade generalizada, se eu estou falando de remédio aqui, ela responde muito bem à medicação. E a ansiedade que vem da personalidade não responde muito bem. Porque se tem lá, estou dando exemplos muito simplórios, mas tem lá o pensamento, eu não sou amado, não adianta, eu vou dar o remédio, mas o pensamento vai estar ali, né? Eu posso ser rejeitado a qualquer momento, né? Vai estar ali. Tem uma ansiedade muito intensa que vem da baixa tolerância à frustração. Então, a criança, quando é frustrada, ela sofre. Isso é normal. Então, se sempre ela é frustrada, ela sempre vai sofrer. Lá no começo da aula, estou retomando uma coisa que pode falar. Marilene, por favor, retoma a parte que você falou sobre a tolerância à medicação. Aquele paciente que vai se dar muito bem com a medicação, com o diagnóstico, por favor. Quando eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, ele responde muito bem à medicação. E ele é formado com essa antecipação do futuro, mas é uma antecipação do futuro que me faz produzir. Nossa, eu tenho medo de ficar pobre. Tipo assim, nossa, tem alguém passando fome. Que a criança, ela tem consciência, ela tem consciência da pobreza, ela olha a pobreza, ela vê, ela fala, não, eu tenho que trabalhar. Às vezes ela pega esse comportamento dos pais. Eu vou trabalhar, e eu vou estudar, e eu tenho que ser alguém na vida. Tem criança que desde cedo já fala isso. Que eu tenho que ser alguém. Eu fico com muita pena, como se ela tivesse a opção dela não ser ninguém. Não existe essa opção nunca, né? Aí ela tem a consciência da morte, que os entes queridos vão morrer, fica naquele estado de tensão. Isso responde melhor
a medicação do que quando eu tenho, na formação da personalidade, na relação eu e tu, autoestima, autoconfiança, eu tenho marcas. Então, essas marcas podem ser medo de rejeição, sensação de eu não posso, eu não consigo, tá? É essa ideia, não é nem a sensação é normal, a criança dizer no começo, eu não consigo, eu não posso, mas se ela realmente introduz a ideia e ela fixa, eu realmente não sou capaz, eu não consigo, aquilo gera uma ansiedade que é mais resistente, entendeu? Porque Nossa, muito interessante. Muito bacana, porque a gente vivencia isso, né? E me parece ser muito mais grave quando a questão é lá de trás, né? Foram aqueles pais que sempre dizem, ah, você é burro, você não dá conta, né? Você não vai ser ninguém, você vai puxar carroça. É diferente, né? É muito diferente. Então, dá até um ânimo, né? Dá até uma luz. Nossa, é possível, né? Porque eu sou a PEG, todo mundo sabe disso. Então, eu já fiquei bem mais animada. Falei, nossa, porque eu reagi muito bem à medicação, e das outras vezes eu também reagi muito bem à medicação, e isso me deixou aqui bem esperançosa. sim, E eu acredito que muitas pessoas, né, até pelo ritmo de vida que a gente esteja vivendo, vão se encontrar nesse quadro, né? Não é uma questão que veio lá de trás, mas claro que veio lá de trás, mas ela é menos grave, né? Ela é mais possível da gente poder estar bem, viver bem, sem tantas marcas. Porque o que me parece muito perigoso é o que a gente tem visto no trabalho, sempre, né? Sempre a gente vê no trabalho, são essas marcas profundas da infância que no tratamento dão muita angústia na gente. É tipo assim, nossa, não vai dar certo, porque olha as marcas que essa pessoa tem, que essa criança tem, elas são muito profundas, né? E de repente você vê o outro lado, nossa, dá uma sensação muito boa. Eu estou aqui com uma sensação muito boa de que as coisas podem dar certo. sim. Quando tem essas marcas na personalidade, acaba que essa pessoa precisa ser estimulada à construção de novos vínculos, porque somente na construção de novos vínculos ela vai ganhar a ideia, não, a minha vida é importante, viu, eu consegui, né, então, assim, é preciso realmente ressocializar, reformar, redvincular, né, é claro que é difícil porque o cérebro não está mais aberto para todas as experiências e todas as ideias, fácil de mudar, como o da criança, um cérebro que já está mais poldado, né? Ele já está mais fechado, quer dizer, com conexões cerebrais já mais rígidas, mas não é impossível, né? Então, reformar uma rede de apoio, acaba que o tratamento vai por aí, né? Mas realmente existe essa diferença. Não quer dizer que, às vezes, porque o tratamento ao pé da letra do transtorno de ansiedade generalizada, ele é a medicação para bloquear 100% e consegue. Quando não tem traços de personalidade importantes ali, bloqueia 100%. Então, por exemplo, eu vou falar de um transtorno de personalidade que causa muita ansiedade e que não é necessariamente o desamparo, tá? Quando essa ideia do medo da morte ela é mal elaborada, muito mal elaborada, tá? E a criança já tem um traço de perfeccionismo e de repente ela é cobrada então, que ela tem que ser excelente, que ela tem que ser muito boa, que tudo tem que ser muito correto, ela passa a ter aquela característica do controle e uma personalidade muito detalhista, que pode chegar a ser uma personalidade obsessiva. Mas isso não é diagnosticado precocemente, porque a autoestima é boa, tá? A autoconfiança é boa também, mas o medo de errar é muito grande, é excessivo, porque o erro parece que vai dar possibilidade a uma desgraça, a uma coisa ruim acontecer. Então, no início da vida, essa consciência da morte das coisas ruins, elas não ficam como no tag normal, assim, de, nossa, eu entendi que vai acontecer, mas eu vou viver o máximo que eu puder, sabe, eu vou me cercar, eu vou me segurar, eu vou viver. Não, é assim, cada detalhe é importante, não pode errar nada. E essa personalidade vai cursar com muito sofrimento,
né? Porque mais para frente, então no início da vida, essa pessoa é beneficiada. Ela trabalha muito bem, ela é detalhista, né? Mas lá mais para frente da vida, ela vai entender que controle não existe, que coisas ruins podem acontecer e que nada é perfeito. Então, também cursa com muito sofrimento. Não necessariamente quando eu estou falando de um self negativo, né? E essa pessoa, ela dá priorização ao trabalho em detrimento das redes. Então, você vê que há ali uma questão familiar, né? Que há, mas é diferente desses primeiros casos mais radicais que eu falei. É uma priorização pelo fazer. É uma priorização pelo fazer coisas, em detrimento de se relacionar. Então, a família faz coisas, mas não tem tempo de relação, tempo de qualidade juntos, né? Então, o adulto pode crescer assim. Então, é trabalho, 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 trabalho e menos essa vivência relacional. Quando ele se dá conta de que trabalho não é tudo, de que ele precisa de relacionamento, geralmente é uma crise muito intensa, tá? Então, nesses casos, que são os casos que vão englobar, depois, mais para frente, a gente pode fazer uma aula só sobre transtornos de personalidade. Mas quando engloba transtornos de personalidade, é quando essas coisas são muito desviadas para um lado e falta, né, realmente a rede de apoio, né, e falta a elaboração. Às vezes, em relação à morte, precisa ter algum sentido que a gente chama de espiritualidade, tá? Que não é necessariamente religioso. Não necessariamente. Para mim, naquilo que é sentido da vida, para mim, espiritualidade, para mim, eu digo para o meu filho, ó, você vai para o céu, eu vou para o céu também, faz sentido para mim. Nem para todo mundo faz, mas precisa ter uma espiritualidade, precisa ter um sentido, porque é uma das perguntas do bebê quando ele nasce. Por que eu estou aqui? Quem eu sou? Como o outro me vê? Por que eu existo? Qual é o sentido da vida? Quando a criança entende que vai morrer, ela precisa fechar esse link. Se ela não fechar, de forma nenhuma, fica aquele medo da morte intenso, 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 que também é bem difícil de tratar, tá? Que se relaciona aí às fobias intensas, aos transtornos de pânico, também são um pouco mais difíceis, mas tem tratamento, tá? Só mais uma questão que eu acredito que você vai falar um pouquinho mais à frente. Eu gostaria muito de escutar. Qual que é a relação da ansiedade com esses pensamentos obsessivos? Eu não vou nem chamar de pensamentos obsessivos, mas vou falar de hiperfoco, tá? Uau! Quando de repente você fixa ali você está sempre em algum determinado momento fixado em alguma coisa para funcionamento. Tá. São duas coisas diferentes, eu ainda não entendi, mas eu vou tentar dizer o que é pensamento obsessivo e o que é hiperfoco, e ver se eu entendi. Você me explica. Os pensamentos obsessivos, eles vêm de algo que dá medo. Então, normalmente, é uma antecipação para o futuro, mas não obrigatoriamente. Não era isso? Não, não. Então eu acho que é muito mais hiperfoco. O que tem o hiperfoco? Qual que é a relação dele com a ansiedade? Nenhuma. Não Nenhuma. tem. Não, nenhuma. O que acontece é que é normal que o tédio, por exemplo, falta dopamina. Algo que dá interesse dá mais dopamina. Então, algo que me dá interesse e me dá mais dopamina, eu vou sentir foco, eu vou ter foco. Crianças que são ou muito inteligentes, né? Então, uma criança é muito inteligente, ela consegue hiperfocar em alguma coisa que ela está estudando, ou que ela está fazendo, que dá interesse nela, né? E fora daquela coisa, ela pode ser agitada. Tem mais a ver o hiperfoco com TDAH, apesar de que TDAH não é a única coisa que dá hiperfoco. O hiperfoco pode ser normal. Então, assim, eu sou normal, não estou dentro de espectro de nenhuma patologia, mas quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, sai de baixo, eu sou muito atenta, né? É menos normal quando eu não consigo focar. Ah, nossa, eu sou uma pessoa que, quando eu estou lendo, não pode ninguém falar, não pode nananã, eu sou mais distraído. Quanto mais distraído eu sou, menos normal é. O normal é que eu tenho foco, mas também nem tanto. Tipo, tá caindo o mundo e eu tô aqui com foco, estão me chamando e tal.
Mas o hiperfoco pode ser normal na criança. Tanto que quando a criança está brincando, está fazendo uma coisa que ela gosta, está assistindo, é normal a mãe chamar a criança não vir. Não é um sinal de autismo, né, necessariamente. O hiperfoco pode ser normal. Ele pode indicar que há algo não normal, a depender de como é que a criança fica fora dos momentos de hiperfoco. Então, ela só consegue focar quando ela está ali com hiperfoco em alguma coisa muito interessante, e em todo o resto ela não foca. Então, pode ser um TDAH. Entendeu? Ok. Para mim fez muito sentido essa questão da dopamina, né? É gostoso quando você está ali naquele momento de hiperfoco, né? E isso para mim fez muito sentido. Muito obrigada. Nossa, ajudou muito. Que Agora eu bom. vou parar para você continuar. Tá bom, mas pode perguntar se desejar. É tanto que Tá, a vou criança... fechar a câmera. Tá certo. Quando a criança cai, ela tá brincando, a brincadeira tá muito legal, e ela cai, ela não chora. Ela não costuma chorar assim muito. Se a brincadeira estiver muito legal, ela dá uma choradinha e volta a brincar, né? E se ela estiver entediada, não, ela vai chorar demais. Verdade. Obrigada. Disponha. Então, vamos para outra situação que é bem complexa, que são a situação dos pais autoritários, né? Então, aquela autoridade que é imposta, que a criança não pode questionar, as ordens muito rígidas, um padrão, às vezes, inalcançável, a criança sempre está errada, e é exigido dela, às vezes, coisa que ela não consegue. Então, essa questão do autoritarismo é outra coisa que causa ansiedade, né? E às vezes é pelo medo de errar, é pelo medo do castigo, vai antecipando ali o medo do castigo, o medo de errar, a ansiedade, que às vezes podem prejudicar muito essa criança. Então é muito importante que o autoritarismo seja substituído por uma autoridade que conversa, né? Então, só gritar, mas por quê? Por que não? Não tem sinal de porquê? Criança não pode perguntar por quê, né? Não tem porquê, é porque eu quero e pronto. Né, essa questão também pode produzir essa criança que é mais insegura, que é mais ansiosa, porque ela convive com autoritarismo, porque a expressão de vontade dela não existe, não é permitida, ou a expressão de dúvidas, né, de querer entender aquela situação, nada disso é importante. Em famílias muito amorosas, como eu disse, a consciência da morte pode trazer sofrimento, porque é tão bom, é tão plena quando a gente está junto, vai trazer sofrimento, né? É tão bom estar perto de você, eu me sinto, a sensação é de conforto e segurança. Aquela criança que eu disse que conversei ontem, as lembranças dele de conforto e segurança era quando estava perto da mãe, né? E a mãe faleceu e hoje ele não consegue sentir conforto e segurança em situação mais alguma. Então, como é que eu, em famílias amorosas, que são funcionais, que está tudo bem, aí vem a importância de desenvolver a espiritualidade, né, de trazer um sentido da vida e de formação de rede de apoio, Eu não tive madrinha, né, não era da cultura da minha família, mas assim, tem culturas que tem a figura da madrinha, isso é muito legal, porque já é alguém que auxilia naquela educação, quando, né, que está naquele seio familiar, então vai ampliando, não tem só os pais, tem mais gente, tem tia, avó, quanto mais é só os pais e a criança, e muito apego, mais vai ter transtornos relacionados à ansiedade, tá? Nesses tipos de pais. Algo que eu quero destacar, que os pais fazem sem querer, e às vezes não é os pais que fazem, é a criança que entende, né? É a questão do amor condicional. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado na relação com a criança. Por quê? Digamos, quando, no normal, os pais não costumam falar que amam, ou costumam falar, mas não validam autoconfiança, sabe, globalmente, e dão hiper importância às notas, por exemplo, né? Para criança, amor é olhar. Então, no mais, assim, primário. Tá, claro que a criança, quando vai crescendo, ela vai entendendo que abraço, né? Beijo, palavras de afirmação, presentes, mas quanto menorzinho, se você me ama, você olha para mim. Lembra do bebezinho? Todo mundo olha para ele e fala, não, né? Então, para a criança olhar é amor. Então, quando você só olha para a criança quando ela está errada,
se a criança está tudo bem, nem olha. Só olha para a criança quando ela erra. Ela vai errar cada vez mais porque ela quer seu olhar. E isso não significa que ela quer chamar atenção, significa que ela é normal. Que toda criança é assim. Quando ela recebe uma hiperatenção, por exemplo, só quando ela tira notas boas, né? Ela pode entender que para ser amada, para ser olhada, ela precisa ser boa. Ou então, quando eu elogio só quando a criança se destaca muito. É preciso elogiar de forma constante, falar coisas boas quando está tudo normal. Quando brigar, repreender, depois chamar, abraçar, passar um tempo junto, em momentos normais. Porque senão a criança pode entender, eu só sou amada se eu for boa, né? Eu só sou amada se eu fizer tudo certo. Às vezes até em, por exemplo, pessoas de alguma religião, quando a criança vai, tudo bem, que lindo. E se a criança sair daquela crença, quando for adolescente, aí ela já é excluída. Então, são situações onde a criança entende, então eu só sou amada se eu for dessa religião, ou eu só sou amada se eu for boa na escola, ou eu só sou amada. Essa condição para o amor é o amor condicional, que a criança pode entender assim, gera muita ansiedade, tá? Porque no registro da mente é igual não amor. É igual, eu não sou amado então, porque eu não sou amado do jeito que eu sou, porque eu não sou aceito como eu sou. Eu acompanhei uma adolescente que desde criança, ela era aquela criança falante, muito sanguínea, muito brincalhona, né? Valorizava a amizade, falava com todo mundo, e para a mãe aquilo era uma vergonha. Ela era muito espontânea, se metia na conversa dos adultos, e a mãe dizia, que falta de respeito, ela já nasceu sem vergonha, né? Que absurdo, e batia, no geral ela não podia ser assim. Ela não podia ser o que ela era, ela tinha que ser contra o temperamento, e ela tinha que ser de um jeito diferente do que ela era, e a mãe ainda verbalizava assim, por que você não é igual a sua irmã? Sua irmã não me dá trabalho. Por que você não é igual a sua irmã? E quanto mais ela fazia isso, mais a menina piorava, e mais ela dizia, é porque ela não presta mesmo, né? É porque ela não presta, porque como é que ela chamava? O caráter dela é ruim. A mãe falava, né? Aquilo doía em mim, porque a mãe dizia isso para ela. Não, já é porque o caráter dela, ela mente, mas a menina mentia assim. Ela era criada com muito autoritarismo, e ela tinha medo. Parece, não sei qual era a situação, que a irmã não tinha medo. Mas a irmã, ela era o exemplo, né? O exemplo de boa filha. E já ela não, ela era tipo. E aí ela tinha medo, ela mentia. Aí a mãe, ela mente, tem um caráter ruim. Mas a filha ia piorando. Se a criança não pode ser ela mesma, ela vai entender que ela só é amada se ela for outra pessoa. E como ser outra pessoa é impossível, ela vai entender que ela não é amada. Que ela não é amada. Então, às vezes, menino, tu fala demais. Eu já vi muito perguntar para a criança assim, por que tu é assim? Por que tu é assim, hein? Isso não é uma pergunta que faça, porque a criança não sabe por que ela é assim, ela só faz, ela só é, né? Então você pode, se for uma coisa que não seja errado, por exemplo, que legal, valorizar cada coisa que a criança faz, por mais que não pareça importante, eu vou valorizar. Se for uma coisa que não pode, né, dar ouvido e dizer, vem cá, eu entendi o que você falou, mas não pode falar assim, o que você acha de falar assim? Se você falar assim é melhor. Na maioria das vezes a criança vai repetir e vai falar do jeito que é certo, porque na verdade ela não sabe o que é o errado, né? Então, a forma que elas são corrigidas em alguns momentos traz essa ideia também do amor condicional, e amor condicional é rejeição, tá? Quando a criança sofre rejeição paterna e materna, aí não precisa nem comentar, realmente, houve a rejeição de fato. Pai e mãe abandonaram, outra pessoa criou, mesmo que outra pessoa crie bem. Às vezes acontece que quem cria mima demais, né, para suprir aquela dor. Então, aí já começa outra coisa. Agora que eu lembrei que eu estava falando da tolerância à frustração. Então, o normal é que a criança não saiba tolerar a frustração. Esse é o normal. Então, ela aprende, isso é um comportamento aprendido. E isso existe para a gente aprender como? Aprender a criar vias. Por exemplo, eu entendo, por que eu suporto ser frustrado? Porque eu tenho vias alternativas. Aqui eu sofri, mas eu vou fazer assim, assim, assim. Porque a gente é movido por um desejo.
né? Então, claro que a criança vai ter vários desejos e vai estar aprendendo a lidar com isso, mas de modo geral, esse desejo faz a gente viver, desejo a função de vida. Então, eu desejo, eu planejo, eu sonho, isso é função de vida, apesar da morte. Isso me faz viver com alegria, com plenitude, apesar da morte. Eu tenho função de vida, eu desejo. Meu desejo é frustrado, a minha tendência é não aceitar, porque ele é uma pulsão de vida, ele é uma energia, né? Então, quando eu não aceito, eu preciso aprender a criar uma alternativa. Não, então eu vou dar um outro jeito. Eu vou dar um outro jeito, eu vou conseguir de outra forma. Então, muitas vezes é importante você valorizar que a criança foi frustrada. Por exemplo, ouviu um não, e aí ela chega de outro jeito, querendo a mesma coisa, ou querendo uma coisa assim, já que não é a mesma coisa, mas é uma coisa diferente, mas que vai dar sentido para ela. Chega a hora que é importante os pais dizerem sim, tipo, não, 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 não. Aí a criança vai entrar fazendo um acordo, assim, tá bom, agora sim. Isso é bom, deixar a criança insistir? Sim, é bom deixar ela insistir. Não, tem que dizer assim, menina, eu já falei, não, acabou, acabou. Não, não, não é assim, tá? É normal deixar ela insistir. Por quê? Porque ela está aprendendo a dar alternativas para ela, para aquela dor. Então, ela está aprendendo a dar alternativa numa hora que ela disse é razoável, e aquilo que é razoável pode virar um sim. Ou então, se naquele momento realmente tem que ser um não, e aí você pode dizer, amanhã a gente conversa de novo sobre esse assunto, e a gente vê como pode fazer. Porque está ensinando a criar alternativas, né? A criar alternativas para aquela situação. E isso é bom. Quando a criança não sabe, não aprendeu a criar alternativas, a frustração vai doer extremamente, aí ela começa a antecipar a frustração. Ela não quer ser frustrada a um ponto que ela antecipa. Eu não aceito ouvir não. E ela começa a sofrer antes, porque lembra que as sensações se misturam, a ansiedade se mistura a outras sensações, como eu falei da questão do medo, né? Quando eu antecipo o futuro daquela coisa. Então, crianças que sofreram, de certo modo, rejeição, ou amor condicional, ou abandonos que marcaram, ela começa nas outras relações, elas anteciparem que podem ser abandonadas, né? Vão ter ciúme intenso, medo de abandono, medo de rejeição nas relações, vão pesar aquela relação querendo provas de amor, isso existe, né? Ou então, para não ser frustrado mesmo, para garantir que ninguém vai dar não para ela, ela vai articulando, e isso é uma reação aprendida, tá? Eu coloquei aqui, como eu estava falando do eu, tu, né? E no eu, tu, os tipos de pais, as formas de demonstração de amor, respeitar que a criança tenha a demonstração dela. Então, eu já vi, por exemplo, já vi com frequência, oh, esse menino gosta muito de abraçar, eu não gosto, né? Toda hora que abraçar, né? Não valorizar como a criança demonstra, a criança faz cartinha, faz desenho, entrega, dá florzinha, né? Nossa, muito obrigada, é a forma da criança dizer amor. E você ir respondendo. Claro que a forma da criança dizer amor é a forma que ela vai querer receber amor. Você devolve, mas aí quando você, do seu jeito, você também fala para ela. Minha filha, isso aqui é uma forma de eu dizer que eu te amo, né? Para ela entender que você tem uma forma de demonstrar amor diferente, para que ela vá entendendo, né? E da espiritualidade que eu coloquei é o eu e a vida. É eu e a vida, eu e a existência, que vai desde a infância também até, claro que vai até o resto da vida, mas quando eu falo de formação da personalidade, vai até os 18, mas, como eu disse, principalmente até os 12. É a consciência da finitude, o sentido da vida, porque eu existo, porque a morte existe. E a resposta dessas perguntas que eu já falei para vocês, né? Então, quando é que eu vou diferenciar a reação normal da reação patológica? A ansiedade normal é aquela que não me atrapalha de descansar, que não me atrapalha de me relacionar com a vida, né? De forma geral. Eu sinto ansiedade, eu posso sentir a reação. Não é assim, se eu sinto o coração bater forte, se me dá dor de barriga, não é normal. Não é assim. A reação corpórea da ansiedade, ela pode ser normal, variada de pessoa para pessoa, mas se ela está causando um sofrimento, né? Se ela está causando um sofrimento, se ela me impede, às vezes, de me relacionar ou de realizar meu desejo, lembra lá do desejo, da punção de vida? Então, eu tenho punção de vida, eu tenho desejo, nossa, eu queria tanto
No meu caso, vou falar do meu caso. Nossa, eu queria ser médica. Eu tinha isso mesmo na minha adolescência. E aí eu tinha muita ansiedade, muita mesmo. Eu chegava na hora das provas, eu ficava muito nervosa. Então, ali tá atrapalhando a minha energia de vida, o que dá sentido para mim, né? A minha função de vida. Então, qual é a alternativa que eu vou criar? Como que eu vou lidar com ela? Mas eu precisei de suporte psicológico nessa fase da vida do meu vestibular, entendeu? Então, está atrapalhando realizações, está atrapalhando relacionamentos, está trazendo sofrimento. Os sintomas físicos que traz já estão te atrapalhando, por exemplo, o que eu sinto é dor de cabeça, mas já está começando a ser todo dia, né? Dor muscular. É o meu intestino que fica ruim, mas já está começando a ser repetido, ser diário, ser muito complicado. Então, aí vai marcar que tem algo patológico. O sono está muito prejudicado, tem algo ruim. Se eu estou falando de criança, eu volto. É aquela criança que não dorme bem, é aquela criança que, às vezes, por vergonha, não consegue se relacionar, né? Ou ela, por insegurança, não faz o que ela queria fazer, ou ela fica muito agitada, não consegue concentrar, parar. Muitas vezes na criança basta um tratamento psicológico mesmo, uma atividade física, mudança de hábito, converse, diálogos com os pais, né? Como é uma fase bem inicial, às vezes não precisa do medicamento, porque o medicamento ele entra para reverter vias cerebrais que estão muito cronificadas, que são antigas. Então, na criança, isso reverte com mais facilidade. Vai precisar, às vezes, na criança já, digamos, a criança já tem 8, 10, mas aquela ansiedade vem desde cedo, eu já vou precisar do medicamento se for muito ansiosa dessa idade para frente. Ou então, quando traz muito sofrimento, né? Não é tão antiga, não é uma via tão crônica, mas o sofrimento trago é intenso. Tá certo? Como posso abordar uma crise ansiosa na criança? Então, na criança, ainda é tempo de eu estimular a fala, de eu transformar em palavras e fazer identificar. Isso que você está sentindo é ansiedade. A gente lida com ansiedade, né, assim, e dando voz. O que te deixa ansioso? O que você está pensando? A criança tem uma necessidade de ser ouvida enorme. O adolescente também tem. Mas quando eu vou manejar a crise ansiosa no adolescente, eu preciso entender que ele vai ter naturalmente menos disponibilidade de fala, principalmente se ele não for estimulado. Ele vai ter mais vergonha, ele já tem ali sensações, emoções diferentes, desejos diferentes, confusos. O adolescente vai ser mais irritado. Então, às vezes, na crise ansiosa da criança, ela é mais vulnerável a você abraçar mesmo, abraçar, dar conforto. Você consegue fazer isso na criança, né? Dizer que tá tudo bem. O adolescente, às vezes, ele vai estar misturadamente muito irritado, né? Às vezes é mais o medo, a vergonha, você consegue ali abraçar o adolescente, tranquilizá-lo. É preciso sentir, né? O adolescente já é uma nuance. Ou se ele está muito irritado, de repente ele está irritado por autoconfiança baixa, ele está irritado porque acha que não consegue, por frustração. Então é preciso ter um pouco mais de paciência. E o adolescente, quando ele fala, muitas vezes ele é mais agressivo, né? Então, se ele fala com agressividade, ele fala aquilo que ele sempre quis falar, que ele sempre achou e nunca falou, que eu me sinto. A adolescência, muitas vezes, lembra que eu falei que na infância a psique é misturada? Os pais dizem que eu sou e eu acredito que eu sou. Na adolescência, é normal o adolescente falar, mas será que eu sou mesmo? Será que eu sou isso mesmo? Mas e se eu for assim, né? E claro que a criança já compara com a casa dos coleguinhas, mas o adolescente vai comparar de forma mais violenta, porque ele vai dizer, mas você falou que é o certo, mas o pai do fulaninho falou que não era e ficou tudo bem, né? Então ele vai fazer essa separação psíquica que é normal, ela não é ruim. Claro que é o desespero da maioria das mães esse momento, mas é um momento que precisa acontecer, e na hora que o momento está acontecendo, vai demandar um pouco mais de habilidade, né? Porque é diferente. Às vezes os pais se acostumam de lidar com a criança é fácil de ser autoritário, é mais fácil, né? É mais fácil de encerrar uma conversa com o adolescente, não é? E quando o adolescente vem trazendo essa demanda que pode parecer violenta, é preciso realmente dizer, olha, respira, eu quero conversar. E é muito legal marcar para o adolescente, eu quero te ouvir, mas eu queria que você falasse
com um tom de voz mais calmo, né? Mais calmo que eu vou te ouvir. Mas se você falar comigo nesse tom, eu fico nervoso. Eu fico, já vem também raiva em mim. Vamos tentar acalmar? E é importante você, porque se você reage na raiva, o adolescente falou, você bateu de volta, isso vai ser um diálogo improdutivo. Ou então o adolescente está chorando, está chorando, está chorando, está diferente, está querendo morrer, está naquela situação, mas não fala nada, né? Não fala nada. Aquele adolescente que não fala, que já aconteceu, já foi aquela criança que não aprendeu a não falar e não vai falar nada na hora da crise. É importante, então, dizer para ele, você falar, olha, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Você não quer falar, mas eu estou aqui do teu lado. Eu quero que você saiba que o que você precisar, eu estou aqui, né? Então, na crise ansiosa, pedir para respirar bem, respirar de forma profunda, respirar como quem apaga a vela, respirar contando, todas essas técnicas são importantes, né? Promover conforto. Uma coisa muito importante numa crise ansiosa, não barrar ela. Por que você tá assim? Tipo assim, eu acho que eu sou feio, que meus colegas vão dizer, claro que você é bonito, que teus colegas são bonito, você é bonito e pronto. Aí, não, eu sou feio. Aí isso perde a paciência. Aí você respira um pouquinho. Eu sei que você tá triste por causa disso. Né? Respira um pouquinho. Foi que nem eu falei do meu filho quando achou que ia morrer da doença que ele viu no filme, né? Agora na virose. Eu comecei falando, meu filho, você não vai morrer, mas não se morre de virose. Não, mas todo mundo aqui já teve. Aí eu vi que ele não parava. Eu falei, tá certo. Entendi que você tá ansioso, isso é ansiedade. Vem cá, me dá um abraço. E fiquei abraçada com ele um tempo. Aí quando ele acalmou, aí eu falei, mas não faz sentido nenhum, você não tá vendo? Aí retomei a conversa do sentido. Mas no momento mesmo da crise ansiosa, é importante esperar que a crise acalme, que aquilo acalme, para que você possa trazer palavras e argumentos. Então, num primeiro momento, a crise ansiosa é acalmar ela. Trazer o quê? O que acalma a crise ansiosa? Amparo, sensação de segurança, conforto, né? Valorização da fala, valorização da escuta, se quiser falar. E às vezes é uma demanda de fala enorme. E às vezes é uma demanda de fala que os pais não concordam, mas que é preciso ouvir. Todo mundo gosta de ser ouvido. Até o adulto gosta de ser ouvido. Então, o filho vai gostar de ser ouvido, ele precisa ser ouvido, né? Então, é isso, gente. Acho que eu corri mais, eu senti que eu falei mais rápido, peço até desculpas. Pois eu sou acostumada mais assim, com câmera ligada, todo mundo falando, aí eu fui correndo. Mas vou deixar o espaço agora aberto, tá? Para quem quiser falar, trazer perguntas. Pode trazer pergunta pelo chat, se não desejar falar, que eu respondo, tá? Deixar um espaço aberto. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida de fora, de repente uma expectativa ou algo que não foi falado. Maurilene, eu gostaria de falar, só para dar um retorno, muitas das vezes a gente não dá importância para a ansiedade. Eu tenho visto muito, fulano é ansioso, fulano é ansioso, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas já é pequenininho, mas é ansioso. Mas é até uma banalização da ansiedade, sabe? E também, por conta dessa banalização, não tratamento. Sim. Não tratamento. Não, isso aí é ansiedade, né? Tá. Aí fica nisso. Mas ninguém vai atrás, ou poucas mães, né? Ou o próprio adulto mesmo. Não, isso é normal, né? Tá, existe a ansiedade, que ela é normal, ela é de todos nós, ela é produtiva, ela faz a gente caminhar para frente, pensar no futuro, né? Ela é legal, ela é bacana. Só que, assim, eu tenho visto a ansiedade atrapalhando muitas pessoas, né? Sem tratamento, né? Por conta de várias situações. Uma delas é essa banalização, que eu acredito muito, uma dificuldade das pessoas aceitarem a medicação, né? Sendo que a medicação ela é um ponto fundamental no tratamento. E aí, com a medicação, vem as outras, né? Ter a necessidade de fazer um exercício físico,
tem a necessidade da psicoterapia, aí parece que esse bolo todo fica muito grande e as pessoas acabam desistindo e vivendo numa ansiedade, numa loucura, numa doença que não é natural, não é normal e que faz muito mal, porque ela afeta a qualidade de vida da gente, né? Então, só para dizer isso mesmo, né, a importância de se falar sobre ansiedade, de desmistificar a questão da ansiedade e de tratar ela com seriedade. Não é sério, né? Sim. É ruim você ver uma criança ansiosa, uma criança que não para, uma criança que está o tempo todo falando, Sim. uma criança que não foca, né? Uhum. E o medo da medicação. Não, vai no especialista, vai em alguém que você confia e vamos tomar remédio, porque isso vai impactar lá na frente, né, na vida produtiva dessa pessoa, né, na qualidade das relações e tudo. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema e não falar só uma vez, falar várias vezes, até que as pessoas compreendam que não é algo simples, né? Não é algo do dia a dia e que está tudo certo. Sim. De fato, a ansiedade é banalizada. Então, é costumeira essa frase, é só ansiedade. Eu procuro nunca dizer isso, porque não é só ansiedade, é ansiedade. O que você está sentindo é ansiedade. Porque quando a gente fala é só ansiedade, está implícito não é nada, ou não é nada demais, ou não é nada importante. E a ansiedade pode trazer um sofrimento intenso, bem grande, né? E pode, sabe, eu peguei estudos agora recentes relacionando alteração de sono ao longo da vida com demência. Então, você tem casos de demência precoce, né, e de demência mesmo não normais, assim, mais acelerados, que vem por conta de uma vida sem dormir direito. E a criança que não dorme bem só incomoda os pais porque não deixa o pai dormir tarde. Quando incomoda, porque às vezes a família inteira dorme, todo mundo tarde, acorda cedo, tem aquele ritmo e passa despercebido. O normal é a criança dormir 10 horas por noite. O adulto é que vai de 6 a 8 horas, tem adulto até que 5 horas tá bom, cada um tem uma demanda de sono diferente, é de corpo por corpo, mas a criança precisa dormir 10 horas. Então, o adolescente vai precisar dormir 10 horas, 9 horas, mais do que o adulto. Então, quando aquela criança, aquele adolescente não dorme muitas horas, isso às vezes não é valorizado. Então, quando não é valorizado, você vai ter cronificação. Além de a ansiedade está relacionada com demência, ela está relacionada a transtornos de cronificação de dor, porque o limiar de dor é mais baixo, a transtornos tipo Ler-Dort, transtornos relacionados ao trabalho maiores, porque o trabalho vai ser feito sempre com ansiedade, tem dificuldade de descansar, né? Então, a criança que acha que dormir é perda de tempo, que não, você já tem que ficar de olho, não para correr, para ir medicar, mas, é ansiedade, eu preciso fazer alguma coisa. Então, no mínimo isso, sabe? É ansiedade, eu preciso fazer alguma coisa. Porque não é, é ansiedade, é só ansiedade, né? Isso aí não, é ansiedade, se eu não cuidar dela aqui, ela pode ficar muito grande depois. Lembrando que nunca depende só dos pais, tudo é uma via de mão dupla, né? A criança é parte daquela construção também na vida dela. A criança pode desenvolver fobia escolar, fobia de prova, transtornos relacionados à vida escolar mesmo, né? E ela fica muito ansiosa na vida adulta, na fase de trabalho, dificuldade de relacionamento, de fazer amizade, e muitas coisas. Então, tem que tratar, assim. E falar, né, para as pessoas, olha, precisa tratamento de ansiedade vale a pena. Então, é muito comum, dificilmente um psiquiatra infantil, ele vai medicar ansiedade na primeira consulta de uma criança. Só se for muito grave, como eu disse, traz um sofrimento muito grande para aí, aqui eu tenho que intervir com medicamento. Mas, na maioria das vezes, o tratamento é não medicamentoso na infância. Mas ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Eu já vi criança com dor crônica. Criança com dor crônica já, porque era ansioso desde pequenininho e ali lá para os 8, 9 anos já tinha dor crônica. Né? Então, realmente precisa tratar. É isso. Lembrei de mais uma coisa, bastante relacionada e que eu tenho visto acontecer.
crianças apresentando muitos sintomas psicossomáticos por conta de ansiedade, né? Você falou de dor, eu lembrei, mas existem os outros, né? Os outros sintomas. Uhum. Então, também tenho visto acontecer com uma frequência muito grande. E a gente sabe que isso vem de uma ansiedade. Sim, asma, né, reações asmáticas, elas são diretamente ligadas aos transtornos ansiosos na criança. Eu já vi criança ficar sem andar, tá? Fica sem andar e não tem nada físico, e a criança não consegue andar e não tem nada físico. Criança, não criança bebezinho que nunca andou, é criança que andava e parou, as pernas paralisaram. Ali como um sintoma psicossomático também. Lembrando que o psicossomático não é invenção, é que aquele sofrimento a criança não deu conta e transformou num sintoma. Pseudocrise convulsiva tem também, né? Então, de fato, tem que tratar. A criança está mais ansiosa, ela está mais angustiada, ela está fazendo reação de pânico. Tem que valorizar. Silvia quer fazer uma pergunta, um comentário? Eu abri o microfone aqui. Então, eu trabalho com orientação de famílias, né? Eu sou orientadora parental e mentora parental, e eu estou com um caso, que foi o que me estimulou, inclusive, a participar desse workshop de hoje, de uma família que está com uma criança que à noite, no meio da noite, acorda e vai para a cama dos pais, né? Verbalizando que não consegue dormir porque fica pensando em muitas coisas, vem muitas coisas na cabeça, e quando se pergunta para essa criança que pensamentos são esses, ela diz que ela fica pensando no que vai acontecer no outro dia, nos coleguinhas, de coisas que aconteceram que não foram legais. E eu, logicamente, logo de início, né, mesmo com essa orientação, fazendo o trabalho de orientação com esses pais de como trabalhar com essa criança, eu indiquei uma terapia para a criança, né, em parceria, em acompanhamento, porque eu achei que era necessário, porque inicialmente, visualmente, antes de qualquer investigação, de qualquer observação, a gente percebe que existe uma insegurança, né, então vamos caminhar juntos nisso aí. Com o decorrer do trabalho, dos encontros, eu consigo entender, ao meu ver, eu percebo que existe um fator que foi uma irmãzinha nova, né, nessa situação, que vem causando tudo isso. Porque é normal, quando a gente tem um bebê novo dentro de casa, as atenções se voltam com normalidade, porque esse bebê ele vai ter uma demanda maior, uma necessidade maior, uma atenção maior, vai decorrer isso, né? E muitas vezes, se a gente não tiver muito cuidado, e mesmo com muito cuidado, a criança vai se sentir menos amada, menos olhada, menos percebida, até porque tanto a família paterna quanto materna, os olhos eram todos voltados para ela, porque ela era neta mulher única, né? Então, isso tudo também trazia digamos assim, esse Ansiedade. plena para ela, né? Então, eu sentia muito especial. É uma menina muito doce, né? Eu acompanho os pais, e no meu trabalho eu não posso ter contato com a criança, né? Então, assim, mas é descrita como uma menina muito doce, muito carinhosa, com a irmã também, não há nenhum atrito. Mas a grande questão, eu me estendi um pouco na descrição para poder chegar à pergunta, porque o meu questionamento hoje, nesse meio, que eu ainda estou no meio do processo de mentoria, é que está havendo uma divergência no meu olhar e no olhar dessa psicóloga, sabe? Essa psicóloga acha que ela tem que procurar, acha que é um fator ansiedade, já, tipo assim, passou o laudo de que a criança está sofrendo de ansiedade, da idade, que ela está passando pela idade de 7 anos, que é uma faixa etária, e que isso acontece naturalmente, porque é uma transição
E eu sei que dentro do desenvolvimento infantil tem essa transição agora de 6, 7 anos, mas que eu não vejo como um motivo para ser uma, como você colocou. Eu até então via essa ansiedade como uma ansiedade normal, dessa mudança de desenvolvimento. Uhum. E ela acha que não, que está se tornando uma ansiedade crônica em função do ciúme da irmã. E acha que deve procurar um especialista para entrar com uma medicação. E eu não acho, né? Eu acho que a gente tem que ir em outros diversos fatores que a gente pode trabalhar com essa criança, né? Que esses pais devem trabalhar com essa criança, para que não entre com essa medicação agora desnecessária, porque a única coisa que eu consigo enxergar de que modificou esse ambiente em que essa criança vive é essa irmã. Mas ela é um fator natural, Sim. né? É um fator natural, porque isso vai acontecer em qualquer família que vai ter um bebê novo dentro de casa, né? Então, assim, eu vejo esses pais lidarem com muita tranquilidade em não fazer nenhuma exclusão, em não fazer nenhuma, né? Então, assim, é claro que ela sente. Sim. Qualquer criança sentiria, né? Lembra que nós falamos que dos pais superprotetores no começo, e eu até relatei que meu filho foi único por um tempo, né? Ele foi o primeiro, então ele tinha muito de nós, e essa presença muito grande pode não elaborar direito a presença e a ausência, né? Então, assim, claro que teve o fator a irmã, mas o fator maior não é a irmã em si, é os pais estarem mais ausentes dela, né? E eram muito presentes antes, e ela pode sim não ter elaborado bem. E ela podia já ser uma criança ansiosa antes. Assim, vou dar minha opinião, Silvia. Tem fatores agora trazendo o estresse adaptativo, a gente até chama de estresse adaptativo, quando se trata da chegada de um novo ente querido, da mudança de situação, mas ela traz também, por exemplo, quando é só isso, o conteúdo fica mais no simbólico, né? Fica mais ali, mas ela traz, olha, eu fiquei pensando no coleguinha, no que aconteceu no dia que não foi legal, eu estou com pensamento lá na escola, mesmo ela está sob estresse adaptativo, mas parece que tem outras questões, né? Quando você me falou, eu entendi que tinha uma ansiedade basal ligada a outras questões. Está muito bom ter indicado a psicoterapia e ela está fazendo. Os psiquiatras sérios que eu já vi, que eu já acompanhei, que eu já discuti, com quem eu já estudei, nunca medicam a ansiedade de forma precoce. Não, ela não está com psiquiatra, não. Ela está com uma psicóloga. Eu entendi que a psicóloga indicou o psiquiatra. Eu queria dizer que, como eu não vejo, mas eu sei que existe muita gente que nem é psiquiatra, que faz como fosse, que tem um certo perigo, tem que escolher um bom profissional. Mas diante da escolha de um bom profissional, de um profissional sério, eu acho que valeria a pena, entendeu? Ela passar por avaliação psiquiátrica, porque não é assim, foi para o psiquiatra, vai tomar remédio. Não é mesmo, principalmente na infância. Eu concordo. É por isso que eu digo, entendeu? Porque quando a psicóloga indicou, já indicou nesse sentido. Ela falou. Que entendeu? Que perpassa pelo trabalho dela, porque ela acha que é indicação medicamentosa, entendeu? E aí, por que é legal passar pelo psiquiatra? Porque ela acha, mas aí o próprio médico falou que sim ou que não, entendeu? Aí eu acho que passar pela avaliação do psiquiatra pode ser bom, até para acalmar a psicóloga, se for uma ansiedade ou uma angústia que ela tenha, ou não, vai que realmente o sofrimento da criança está intenso. Porque, como você mesmo disse, você não falou com a criança. Não. Porque o que vai marcar a necessidade do medicamento é o sofrimento intenso ou um prejuízo. Então, vai que ela está com algum problema na escola que a gente não sabe, que foi uma fala de segredo de atendimento, que não vai ser aberta, né? E que ela está ali tendo um prejuízo de relacionamento e a gente não sabe, né? Então, vai que ela está com um problema. Eu me lembro que na fase dos pesadelos do meu filho, ele era menorzinho. Aí ele falava assim, ele gostava de caminhão. Aí a bola de demolição destruiu a escola. Aí ele sonhava com a bola de demolição, assim.
que eu fui na escola, eu fiquei sabendo de um problema relacional que ele estava tendo lá, entendeu? Aí eu, entendi. Então, tinha uma ansiedade global em relação às outras coisas, mas ele estava tendo um problema na escola. Então, assim, vai que tem outras coisas, vai que a criança tá. Então, acho que o olhar do psiquiatra não vai atrapalhar. Não, eu entendi o que você está colocando. Assim, eu acho que você deve saber, né? É porque no meu caso, no trabalho que eu realizo, eu não tenho contato com a criança mesmo. Eu faço a orientação dos pais e tenho a visão da criança através do olhar desses pais, né? E essa criança estuda na escola que a mãe é a dona. Então, assim, ela acompanha de perto, sabe? Ela sabe o que está acontecendo dentro da escola também, Mas por aí sabe? você vê que a mãe está perto demais, né? A Muito. mãe é diretora. Exatamente. Então, assim, um outro fator também, né, que eu digo sempre, que eu coloco, que ela tem que manter essa distância. Às vezes existe aquelas questões assim, vai ter uma atividade e vai ter que ter um personagem principal. A menina é uma menina que tem uma desenvoltura enorme, que fala muito bem, que tem uma oratória maravilhosa. Aí, não vai botar ela porque é minha filha, porque vão dizer que é porque é minha filha. Era desse jeito. Então, assim, eu já desconstruí isso. Eu falei, não é porque é sua filha que ela vai ser pagada, né, de passar por isso, se é ela que desenvolve. Ela não precisa ser sempre, que a gente vai dar oportunidade para outras crianças também. Mas ela não vai deixar de ser sempre por causa disso, né? Então, assim, eu já pensei que talvez isso também possa influenciar, porque às vezes a criança está se sentindo, né, um pouco. Mas, enfim, a minha preocupação maior era essa, porque eu não vi, como nós estamos conversando, eu não vi a necessidade ainda de entrar com a medicação, entendeu? Eu entendi, eu entendo até agora que é muito disso que você falou, dessa entrada desse bebê nesse ambiente e, claro, desses pais terem dividido a atenção, uma atenção que era só dela. Então, que eu achava que a gente tinha que trabalhar em cima disso, entendeu? Para mostrar para ela que não mudou esse amor, que a atenção é dividida, porque agora elas são duas, mas que o amor é o mesmo, que o carinho é o mesmo, que a importância é a mesma, entendeu? E eles estão conseguindo mostrar isso. Então, eu não vi a necessidade da meditação, pelo menos não agora. Mas, do jeito que você falou, de que vale a pena fazer uma consulta para poder o próprio psiquiatra dizer o que acha, eu acho que talvez valha a pena. Porque eles estavam um pouco resistentes e eu não quis demonstrar a minha opinião, né, nisso aí. Você foi muito sábia. Eu fiquei de avaliar e no próximo encontro a gente conversar melhor sobre isso e tudo e tal. E por acaso aconteceu de ir no Instagram passar a sua... Que bom. E aí eu vou, então, conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai seguir. E agradeço imensamente, viu? Foi ótimo. Que bom. No caso, a gente fica no campo do si, né? Mas outra coisa que eu pensei, vai que ela fica mais calada, mas está tendo reações físicas, né? Então, são desagradáveis, e talvez foi isso. Mas eu trabalho junto com alguns psicólogos, e é muito legal trabalhar em equipe. Porque aí cada um olha de um jeito, e aí todo mundo conversa e chega numa melhor decisão. Quando a gente olha sozinho para o paciente, isso dá um peso maior em nós. Verdade. Dá um peso maior, e também corre o risco da gente deixar de olhar por um ponto. Então, é muito legal trabalhar em equipe. Você está fazendo um trabalho excelente. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Mari. Disponha. Tem uma pergunta aqui da Laís, que ela fala que a ansiedade no TEA pode se apresentar de quais maneiras? Porque a criança pode ter um comportamento mais esquivo, pode fugir de demandas, pode falar muitas vezes eu não consigo, ou ter um comportamento mais desorganizado, apropriado. De fato, assim, muita coisa incomoda o TEA. Como eu expliquei, a criança com TEA, desculpa. Como eu expliquei, por exemplo, às vezes a sensação nem é ansiedade, a sensação é medo. Quando você antecipa o medo, você tem as duas coisas misturadas. Às vezes a sensação é de desconforto. Nossa, isso vai me deixar desconfortável, isso me incomoda, né? Mas como eu vou fazer para realmente avaliar? Não, isso aqui é só uma agitação psicomotora. Claro que vai se misturar, porque a ansiedade causa agitação psicomotora, né?
Então, como eu chego, precisa de uma avaliação multidisciplinar, de fato. Às vezes, olhar várias vezes. A criança pode ser não verbal, falar pouco, mas ela precisa ouvir. Então, crise ansiosa, quando a pessoa com TEA desorganiza, se permitir abraço, se for alguém que ele confie, abraçar. Se não, falar, você não está sozinho, realmente trazer falas tranquilizadoras, né? Você consegue. Claro que ele vai fixar mais pensamentos, ter mais fixação de padrão ou de comportamento, e para eu chegar com um comportamento novo, esse novo é mais difícil, mas a ansiedade dele vão ser as mesmas de uma criança que não tem TEA, exacerbada em vários momentos. Por exemplo, a ansiedade e a angústia de separação é muito maior, que vai, inclusive, por ele ter uma resistência de rotina, uma rigidez cognitiva e emocional. Então, vai ser muito mais difícil para ele elaborar a ansiedade de separação, que é normal. A ansiedade de sociabilização do eu-tu vai ser muito maior. Então, se eu estou tratando alguém com TEA, eu posso partir do pressuposto que tem ansiedade já, que nas dificuldades dele vai ter reações ansiosas, porque até para ele mudar padrão da ansiedade, né? Na minha relação com eu-tu, ela é difícil às vezes, porque não é que a pessoa ela faz é chamada de recusa, né, de se relacionar. Mas essa recusa não é uma falta de vontade total, ela é uma sensação de desconforto no relacionamento, e que vem, assim, claro, com muitas emoções misturadas. Então, tá misturado? Tá, mas eu posso partir do pressuposto que sempre tem ansiedade. Outra coisa que eu posso avaliar, quando a criança, o adolescente fala pouco, eu vou observar se a respiração está ofegante, se os músculos estão contraídos, né? Se a postura é de medo, eu consigo ver postura de medo, postura de dor, né? A gente consegue ver. Então, eu posso olhar, e no meu olhar de ver como ela está se apresentando, eu entender, nossa, está tendo uma reação ansiosa agora, né? Se treme, se afasta, ele tem um medo mais associado, né? Ou se tem aquela paralisação da ansiedade. Então, eu posso fazer a mesma coisa, tranquilizar, dizer, respira, você não está sozinho, né? Se for pai, se for mãe, é mais fácil, porque a criança pode aceitar o abraço, né? Se não aceitar o abraço, se for mais distante, só pega na mão. Se for um autista mesmo que tem desconforto com toque, fica do lado, fala, olha, respira fundo, sua vida é importante, você não está sozinho, a gente gosta de você. E pode parecer que a criança está nem ouvindo, é a mesma coisa do bebezinho, parece que não está nem ouvindo, mas está. Parece que não está ouvindo, mas está ouvindo cada palavra, tá? E claro que na hora de uma crise, por exemplo, de pânico, de ansiedade muito grave, a audição fica pequena, por isso que o toque é importante. A não ser quando você sabe que o toque vai assustar mais, né? Você pode fazer um toque leve no ombro, um toque leve na mão. Se nem isso pode fazer, então vai ser só falas mesmo. Às vezes, uma criança autista mais grave, é bom saber o que ela gosta. Por exemplo, ela gosta de tal música, que torna o ambiente conhecido para ela acalmar, para pelo menos ouvir. Aí eu ponho a música que ele gosta, eu falo palavras que ele é acostumado a falar que ele gosta do desenho tal, do personagem tal, ele gosta de dinossauro. Aí eu começo a falar do dinossauro para trazer ele daquele clima mental, para trazer de volta daquele clima mental onde a audição vai ficar ruim, que é no meio da crise, né? Se eu não consigo romper a crise com um abraço, permitir que ela passe com um abraço, mas eu posso tornar o ambiente conhecido com outras sensações que não são táteis. Eu vou dizer o que eu gosto muito de óleos essenciais, e o cheirinho do óleo de laranja para aquele momento, porque, tipo, a criança, ela tem sensibilidade tátil, ela tem sensibilidade auditiva, o que eu vou fazer na hora de uma crise ansiosa se eu não consigo fazer o abraço que eu faria com qualquer criança, né? Que eu faria com qualquer adolescente, sentar e conversar, tocar no ombro, dizer respira, tocar na mão, não consigo tocar. Então, bota o cheirinho, né? Bota o cheirinho num difusor de forma rápida, para o cheirinho espalhar pelo ambiente, espalha nas suas mãos, que talvez você não consiga passar nem na mão da criança, ou uma música, se der, ou então só o cheirinho. O que vai acalmar naquele momento?
Porque aí depois que acalmar o primeiro momento, é que você consegue trazer as palavras. É bom ter você aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir, você é muito querido do jeito que você é. Todos esses fatores que a gente comentou que envolvem a ansiedade podem ser trazidos de forma importante, né? Então, quem vai fazer mesmo assim dizer, essa criança aqui precisa de um medicamento porque o que ele tem é agitação psicomotora, quando nada resolveu, nada com nada resolveu, vai no psiquiatra mesmo, e aí ele vai determinar, aqui, e não é fácil não, viu? É ali, o psiquiatra fica pensando, nossa, mas o que é mesmo? É ansiedade, agitação psicomotora, ele está sofrendo. Eu já peguei atendimento de autista mais velho, não era criança, mas assim, de eu ficar, ele está deprimido? É só agitação psicomotora? Ele está fazendo a psicose? Principalmente quando é não verbal. A gente fica se perguntando, tentando diferenciar as nuances, e às vezes a gente vai fazer uma aposta, a aposta é uma hipótese, né? Mas isso é a função mesmo da consulta médica, é um encargo que vai pesar sobre os ombros do psiquiatra. De modo geral, seja no âmbito profissional ou domiciliar, se é filho, né, ou se é aluno, ou se é paciente, a gente vai fazer isso, tranquilizar primeiro, entender que sempre, mesmo que motivado por outros pensamentos, a ansiedade vai estar junto, porque mesmo que seja motivado por desconforto, por dor, por ansiedade, por psicose, que é uma psicose, ele acha que alguém está perseguindo, está correndo atrás dele, que nananana, mas a reação é ansiosa, por exemplo, tem alguém atrás de mim, tem alguém querendo me fazer mal, então a reação é ansiosa. Então, seja qual for o fator associado, a ansiedade vai vir junto como uma luva, e eu posso fazer o papel de acalmar, sempre, seja o que for que ele estiver sentindo, até mesmo explosão de ira ou tristeza. Essas medidas de acalmar a crise, elas vão servir de modo geral. Né? Então, acalmar primeiro e depois falar. Se for uma criança que consiga lidar devolutiva e falar também, ótimo. Né? Se não, você vai ver pelo menos nos sinais que ela acalmou. Tá certo? Ficou claro? Ficou legal? Respondi tudo, Laís? Pronto. É isso. Mais alguém quer trazer alguma pergunta, comentário? Disponha. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença aqui, tá? Quem eu estou conhecendo hoje a primeira vez, que bom, seja bem-vindo. A gente vai programando os próximos workshops, tá? Quem tiver um pedido, um tema em questão, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, que a gente prepara para vocês a aula, tá? Tchau a todos, bom dia.